que a paz e uma maravilhosa bênção divina acompanhem o dia de todos que nos ouvem nesta nossa nova imersão. Amém. É sempre muito bom começar com esse clima, né? Olá para todo mundo. Com certeza. E, bom, hoje a gente tem uma jornada e tanto pela frente. Porque se a gente parar para pensar em todos os 89 capítulos que compõem os evangelhos, nós lemos milhares e milhares de palavras. Sim, detalhando cenários impressionantes, né? Exato. Lemos sobre milagres absurdos que, quebram as leis da física, debates teológicos incrivelmente tensos, aquelas viagens a pé exaustivas sobre o sol do Oriente Médio. Nossa, nem me fale. E claro, toda a narrativa que culmina na cruz e na ressurreição, que é o ápice. Pois é, existem bibliotecas inteiras, sabe? Séculos de estudos focados apenas em analisar os eventos que estão descritos ali. Mas, no meio de toda essa vastidão de textos, de toda essa ação ininterrupta, existe exatamente um único versículo. Apenas um. Apenas um, onde Jesus Cristo pausa e revela com as suas próprias palavras quais são as suas motivações mais íntimas. Sabe, o que opera lá no âmago dele. É uma estatística que quase passa despercebida pela força do hábito, né? 89 capítulos de ação e ensino e só um momento de autoexposição absoluta sobre o próprio núcleo dele. É impressionante. É muito. A gente tem o costume de focar tanto na superfície brilhante, nos discursos estrondosos e nos grandes feitos históricos, que raramente a gente para investigar a engrenagem oculta que gera tudo isso. E é exatamente por isso que a nossa análise de hoje gira em torno de uma premissa tão provocativa. Nós vamos mergulhar nas ideias centrais de um livro chamado Manso e Humilde, que foi escrito por Dane Ortlund. Um livro fantástico, aliás. Fantástico. E o livro ancora toda a tese dele nesse único versículo, que está lá em Mateus capítulo 11, versículo 29. A nossa missão aqui hoje é desconstruir essa única revelação. E entender os mecanismos por trás dela. Isso. E perceber como isso altera completamente a nossa vivência diária. Ok, vamos desvendar isso. Se a promessa é entender o íntimo de uma figura tão central, parece que o primeiro grande obstáculo é a nossa própria linguagem, né? Com certeza. O significado das palavras muda, sabe? Sim, porque o autor diz que Jesus está abrindo o seu coração, mas a forma como a gente compreende essa palavra hoje não parece se encaixar no peso dessa afirmação. O que é muito fascinante aqui é, o impacto histórico da linguagem, né? Como certas palavras são totalmente esvaziadas ao longo dos séculos. Totalmente. Hoje, no nosso vocabulário do dia a dia, a palavra coração foi completamente sequestrada pelo romantismo. Virou uma coisa meio de filme, né? Exato. Se a gente pedir para qualquer pessoa na rua definir o que é o coração, a resposta imediata vai envolver sentimentalismo, paixões efêmeras, aquelas emoções que flutuam dependendo do clima ou de um relacionamento. A imagem dos cartões de dia dos namorados, sabe? Dos emojis nas redes sociais. Pois é, a gente enxerga o coração como um órgão reativo, algo que simplesmente responde aos estímulos externos, seja com alegria ou com tristeza. O que, convenhamos, transformaria esse versículo em algo muito frágil. Se ele tivesse apenas dizendo como estava se sentindo naquele dia específico... Não teria peso nenhum. Nenhum. Não haveria impacto teológico. Seria só um desabafo momentâneo. Precisamente. E é por isso que a gente precisa calibrar a nossa mente para a definição bíblica, sabe? Especialmente a hebraica da palavra coração. E como era isso na antiguidade? Então, na antiguidade, a concepção antropológica era muito mais robusta. O coração não era a sede das emoções passageiras, mas sim o centro de comando. O centro de comando? Isso. Era o quartel-general da vontade, do intelecto e da motivação de uma pessoa. Tem uma máxima no livro de Provérbios, lá no capítulo 4, que diz que a gente deve guardar o coração acima de tudo. Sim. Porque dele procedem as fontes da vida. Essa mesma. Essa metáfora da fonte é vital, sabe? A fonte não reage à água. A fonte é o que gera a água de forma contínua, incansável. O coração, nessa visão antiga, é aquilo que nos tira da cama de manhã. É a força motriz irredutível que dita quem a gente é quando ninguém está olhando.
Nossa, deixa eu tentar trazer isso para o nosso mundo contemporâneo. Como a analogia da tecnologia, para ver se eu compreendi a mecânica da coisa. Manda ver. É como se o coração fosse o sistema operacional de um computador. Tipo, um Windows ou um Mac, sabe? Ah, gostei disso. Né? A gente pode olhar para a tela brilhante, ver os aplicativos de edição de texto ou os navegadores de internet funcionando. Que seriam as nossas ações visíveis, o nosso comportamento. Exatamente. Mas nenhum desses aplicativos abre, nenhum deles tem utilidade se não tiver aquele sistema operacional rodando silenciosamente lá em segundo plano. Uhum. O sistema operacional não é só uma parte do computador. Ele dita o que a máquina é capaz de fazer e como ela processa absolutamente tudo. Nossa, essa analogia capta perfeitamente a dinâmica da coisa. O hardware pode ser impressionante, mas sem o sistema operacional correto é só metal e vidro. Só sucata. Pois é, as ações relatadas nos evangelhos, as curas, os ensinamentos, a paciência com os discípulos, tudo isso são os aplicativos rodando perfeitamente. Mas o autor nos convida a olhar para as linhas de código que estruturam tudo isso. Então, seguindo essa lógica da engenharia de software, se o coração é o nosso sistema operacional, qual é o código-fonte de Jesus nesse único versículo? Essa é a grande questão, porque a expectativa de quem olha para a grandiosidade dos evangelhos seria encontrar um núcleo de pura exigência, né? Uma austeridade implacável ou uma realeza inalcançável. E é aí que a narrativa quebra todas as nossas suposições. Todas aquelas ideias arquitetadas sobre o divino. Quando os bastidores são abertos, o código-fonte não revela um ser austero e exigente de coração. Uhum. A gente não lê que ele é exaltado, distante e digno de coração. As duas palavras que definem o sistema operacional do universo, segundo o texto, são manso e humilde. Manso e humilde. Confesso que isso soa quase passivo demais, sabe? Soa brando, né? Muito brando. Especialmente para uma figura que, segundo os relatos, acalmava tempestades com um grito e expulsava mercadores do templo na base do chicote. Como essas duas ideias coexistem? É uma aparente contradição, sim. Mas ela se resolve quando a gente examina como essas palavras funcionavam na sociedade daquela época. Ok, vamos desmembrar isso então. Sinônimo de fraqueza ou de, falta de pulso. Sério? Sério. Pelo contrário, os gregos usavam termos semelhantes para descrever cavalos de guerra. Cavalos que eram incrivelmente fortes, mas perfeitamente domados para responder aos comandos do cavaleiro. É poder sob controle absoluto. Caramba! Então não é a imagem de alguém letárgico, mas de alguém que escolhe não usar sua força para esmagar o outro. Isso. A mansidão aqui indica a postura natural de acolhimento. Significa que a primeira reação, o instinto primário de Jesus diante da falha humana, não é apontar o dedo em condenação. Não é um tribunal instantâneo. Exato. Não é. É abrir os braços para receber. Ele não tem um gatilho curto, sabe? Não é alguém que se irrita facilmente com a ignorância ou com os tropeços de quem o procura. A essência dele é fundamentalmente compreensiva. Entendi. E quando a gente combina isso com a segunda palavra, humilde, a profundidade histórica se torna ainda mais chocante. Porque a humildade também sofre desse mesmo esvaziamento de significado hoje em dia, certo? A gente tende a achar que a humildade é só uma etiqueta social. Tipo, falsa modéstia. Isso, tipo, não se gabar de uma promoção no trabalho, ou não ostentar riqueza nas redes sociais. Mas eu suspeito que o buraco seja bem mais embaixo. Muito mais embaixo. E envolvia um risco social gigantesco na época. Como assim um risco? No mundo greco-romano antigo, a humildade não era vista como uma virtude. Pelo contrário, ela era considerada uma fraqueza. Era uma característica de escravos, de pessoas sem honra nenhuma. Nossa. Lá na base da pirâmide social. É o que a gente vê no Cântico de Maria quando ela fala sobre Deus exaltar os de condição humilde.
Ah, tá falando daquelas pessoas que são invisíveis para a sociedade. Exatamente. Aqueles indivíduos que não têm influência, que não têm absolutamente nada a oferecer numa troca de favores. Cara, é quase impensável para a mentalidade antiga, né? Imaginar um ser divino afirmando que a essência dele se identifica com a base da pirâmide, com os invisíveis. Quebrava todas as regras. Totalmente. E é contra toda a lógica dos deuses mitológicos, que exigiam sacrifícios e viviam distantes, fechados nos topos dos montes. Era uma subversão total de poder. Ao dizer que é humilde de coração, a mensagem central é a acessibilidade irrestrita. Ele está dizendo que não existem barreiras de segurança, sabe? Não tem seguranças na porta. Não há secretárias barrando a entrada, não tem pré-requisitos de status moral ou social para se aproximar, e o texto consolida isso ao listar a única qualificação necessária para entrar nesse ambiente de mansidão. E qual é? A única exigência é estar cansado e sobrecarregado. Nossa, isso me chama muita atenção. Não tem um processo seletivo pedindo um currículo de boas ações. O texto não diz, tipo, vinde a mim os que finalmente resolveram todos os seus problemas de caráter. De jeito nenhum. O chamado é especificamente para quem está ativamente exausto de tentar acertar. Ou passivamente esmagado pelo peso da vida, né? O ingresso para a entrada é a própria falência. E se a gente conectar isso com a visão geral do mercado espiritual e humano, a gente vê que é o avesso de qualquer religiosidade baseada em performance. Com certeza. A dor e a exaustão são as próprias credenciais de acesso e não os obstáculos que precisam ser superados antes de se apresentar diante dele. Mas olha, espera aí. Isso levanta uma dúvida muito prática sobre a mecânica de como esse descanso é entregue. Pode falar. E acho vital a gente questionar a lógica do texto aqui. Porque a frase que vem logo depois desse convite, lá em Mateus 11, sempre causou um nó na minha cabeça. A parte do jugo, né? Essa mesma. A instrução é: tomai sobre vós o meu jugo. Vamos pensar fisicamente sobre o que é um jugo. Historicamente, é aquela trave grossa, pesada, feita de madeira rústica. Que fere o pescoço. Exato. Que os agricultores atavam aos pescoços dos bois para forçá-los a puxar o arado numa terra dura. É, por definição, um instrumento de controle, de dor e de trabalho exaustivo. Sim, a imagem assusta. Assusta muito, como a solução para alguém que já está esmagado pelo peso da vida é colocar uma tora de madeira no pescoço. Parece que a gente está só trocando um fardo por outro fardo. Essa perplexidade é supernatural, mas é aí que entra uma ironia muito sutil e muito bonita que o autor explora na obra. O segredo está na engenharia por trás da palavra suave, quando o texto diz, o meu jugo é suave. Certo? Os registros históricos mostram que lá na carpintaria da antiga Palestina, os jugos não eram peças genéricas. Eles eram talhados sob medida para cada animal. Eram polidos para não criar feridas na pele, feitos para distribuir o peso da forma mais eficiente possível. Ah, então não era só um pedaço de pau qualquer. Não, mas o autor do livro leva essa compreensão para um nível ainda mais profundo com uma analogia da física moderna. Ele convida a gente a imaginar esse jugo não como uma madeira densa, mas como gás hélio dentro de um balão. Como o hélio funciona para levantar o balão contra a gravidade. Exatamente. Se a gente pegar um balão vazio, ele cai no chão, né? Se a gente começa a encher ele com hélio, estamos tecnicamente adicionando matéria ali dentro. Sim, a gente está colocando algo sobre ou dentro do balão. Mas, por causa das propriedades desse gás em relação à pressão atmosférica, essa adição não afunda o balão, ela puxa ele para cima. O jugo atua nas nossas vidas com essa mesma física espiritual. O que ele coloca sobre os ombros de quem está exausto, carrega o peso debaixo da gente. Que imagem poderosa. O jugo dele é a força de sustentação. Não é uma nova lista de regras opressivas para cumprir, sabe? É a provisão de alívio. Nossa, entender o mecanismo por trás disso clarifica muitas coisas. Se eu puder expandir isso para um cenário de sobrevivência... Claro, cada respiração... Um desespero total. Total. Aí, de repente, um helicóptero de resgate joga um colete salva-vidas pesado e robusto na água. A pessoa, naquela paranoia de cansaço e sem entender o que é aquilo, olha para o colete e entra em pânico. Ela acha que vai piorar. Sim.
Ela pensa, eu já estou afundando com o peso do meu próprio corpo. Se eu colocar mais esse equipamento gigantesco por cima de mim, aí sim eu vou direto para o fundo do oceano. É uma rejeição trágica, baseada na ignorância absoluta da função do objeto. Uma analogia excelente e que ilustra o grande drama humano. A pessoa rejeita a única salvação dela, não porque deseja se afogar, mas porque ela calcula mal a natureza do objeto que foi lançado para resgatá-la. Pois é. O colete não foi feito para somar peso, ele foi feito para fornecer flutuabilidade. E isso meio que nos força a olhar no espelho, né? Quantas vezes a resistência em buscar uma vida espiritual mais profunda, ou mesmo o medo de simplesmente admitir fraqueza diante do divino não nasce justamente dessa falha de leitura. Quase sempre. Nós presumimos que a aproximação significa mais peso, mais regras, mais burocracia moral que a gente já não dá conta de cumprir. A gente corre do hélio achando que é chumbo. Perfeito. E é crucial entender de onde vem esse erro de cálculo, sabe? Essa incompreensão crônica não é um acidente, ela é um subproduto da nossa própria psicologia. Como assim? Se a gente quiser entender por que duvidamos tanto de uma mansidão tão radical, precisamos reconhecer o quanto a gente projeta a nossa natureza corrompida na imagem do divino. Nós somos criaturas presas a uma lógica de escassez e de hierarquia de poder. A gente desenha o divino com nossa própria régua torta, certo? Exato. Pense no funcionamento das nossas instituições, das corporações, dos sistemas políticos. A nossa experiência repetida ensina que à medida que alguém sobe na hierarquia, acumula mais recursos ou alcança um status intocável. Essa pessoa se afasta. Fica menos acessível aos que estão na base. O executivo não almoça com o operário novato. A celebridade não passeia anônima na rua. A gente internaliza a ideia de que excelência, pureza e poder exigem isolamento. Nossa, faz muito sentido. Então, num movimento psicológico quase invisível, a gente pega essa dinâmica e aplica a Deus. A lógica humana diz: se existe um ser perfeitamente santo, infinitamente majestoso e imaculado, a reação natural dele diante da nossa falha... Da nossa sujeira moral. Isso. Só pode ser a repulsa e a distância. O teólogo Thomas Goodwin entra justamente nesse ponto, não é? Pelo que o autor cita, Goodwin, que foi um daqueles pensadores puritanos profundos do século XVII, ele diagnosticou muito bem essa nossa contradição. Sim, ele era brilhante nisso. Ele diz que a gente lê textos majestosos, como aqueles do livro do Apocalipse, onde vemos o Cristo descrito como uma glória aterradora. Sabe, o texto fala de olhos como chama de fogo, de uma voz que soa como rugido de muitas águas. Um rosto brilhando como o sol do meio-dia. Isso. É uma descrição de poder que estraçalha a sanidade de quem olha. E a nossa mente, condicionada por esse mundo humano que você descreveu, conclui que um ser com esse nível de glória só conseguiria chegar perto da nossa bagunça existencial tapando o nariz. Essa é a ferida central que o Goodwin tenta tratar. A gente acredita no poder, a gente até acredita na perfeição. O que a gente não consegue engolir é que esse poder infinito opera através da compaixão e não do asco. É difícil de aceitar, né? Muito. A gente aceita a ideia de que seremos tolerados, talvez perdoados, por uma obrigação burocrática do seu. Mas jamais imaginamos que somos tocados com afeto real quando falhamos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. E talvez provoque um nível de desconforto necessário para todos nós que estamos ouvindo. Vai fundo. Para ilustrar essa sensação de repulsa imaginária, o livro utiliza uma metáfora que eu considero assim das mais incisivas e viscerais que já vi na literatura recente. É a metáfora da lesma. Nossa, essa imagem mexe com a gente. É muito forte. O autor argumenta que, lá no fundo da nossa consciência culpada, nós agimos como se o toque reparador nas nossas feridas e falhas fosse idêntico à forma como uma criança toca numa lesma pela primeira vez no jardim. É uma imagem que evoca sentimentos muito primordiais. Todo mundo consegue visualizar. Completamente. Quem já observou essa cena consegue ver cada detalhe.
O braço da criança estendido com máxima hesitação. O rosto contorcido numa careta de nojo incontrolável. Aquele gemido involuntário antes mesmo de encostar. Isso. E quando o dedo finalmente encosta naquela textura viscosa, o recuo é imediato. É um toque rápido, feito a contragosto, motivado por pura curiosidade mórbida, sem nenhum pingo de carinho pela criatura. Uhum. E é assim que a gente vive as nossas crises. Quando cometemos o mesmo erro pela milésima vez, quando o cansaço vence a nossa disciplina, a gente se transforma nessa lesma aos nossos próprios olhos. A gente sente nojo de si mesmo. E aí a gente assume como uma certeza inabalável que o divino está lá em cima, de rosto franzido, tocando as nossas vidas com a ponta dos dedos, sabe? Só rezando para acabar logo com a obrigação de nos higienizar. Essa analogia disseca perfeitamente a epidemia de insegurança espiritual que paralisa tantas mentes hoje em dia. Nós vivemos como intrusos, esperando a qualquer momento sermos enxotados por causar muito desconforto visual a quem é perfeito. E como a gente sai dessa armadilha? Toda a arquitetura das escrituras e toda a argumentação do Goodwin estão ali para desmantelar esse pesadelo. A mansidão, que é revelada lá em Mateus 11, destrói o mito da lesma. O livro reforça de modo brilhante que a ternura não é uma campanha de marketing, sabe? Ou uma paciência temporária que tem prazo de validade. Então não é um humor passageiro. Tipo, ele não acordou de bom humor naquele dia. É a própria infraestrutura de quem ele é. Exatamente. O autor faz um ponto filosófico muito profundo. Ele não pode deixar de responder com mansidão a quem o procura esgotado, da mesma maneira que a água não pode deixar de ser molhada. Ou que nós não podemos mudar a cor dos nossos olhos num piscar de olhos só por esforço de vontade. Isso. Está na ontologia, na própria natureza, mas a gente precisa fazer um adendo vital aqui, para não transformar isso numa caricatura permissiva. Ah, importante. O texto bíblico não apaga a ideia de justiça. O próprio livro destaca o contraste entre o acolhimento e os alertas severos que foram feitos a cidades orgulhosas e impenitentes, como Corazim e Betsaida. Sim. A mansidão não significa uma cegueira fofa para a crueldade deliberada, para a exploração ou para o orgulho que se recusa a pedir ajuda. Mas a chave parece estar justamente na disposição de quem se aproxima. Para quem se mantém na postura de superioridade e recusa a própria falência, os olhos de fogo da justiça são uma realidade. Com certeza. E esse é o ponto de virada monumental da nossa análise. Para quem se reconhece quebrado, para o indivíduo que finalmente admite que está sucumbindo sobre o peso do próprio jugo, todo aquele poder apocalíptico se converte em garantia de proteção. Lindo isso. A força imensurável não está ali para intimidar o vulnerável, mas para garantir que o abraço manso jamais seja interrompido ou vencido por nenhuma circunstância externa. A majestade e a mansidão não são inimigas, né? Elas operam em total simbiose. O poder garante que a graça tenha recursos infinitos para sustentar aquele que desaba. Incrível. Quando a gente entende que o motor principal, o código-fonte da autoridade máxima do cosmos, foi desenhado especificamente para ser um reservatório para a nossa fadiga crônica, toda a nossa estrutura de negação simplesmente desmorona. O que nos leva a perceber a grande ironia da condição moderna. Porque, pensa bem, a gente vive numa sociedade calcada no desempenho implacável, né? Uhum. Época de exaustão, de burnout para todo lado. Todo mundo vestindo armaduras pesadas para esconder o próprio esgotamento. A gente passa a vida inteira maquiando a nossa fragilidade para não sermos descartados pelos sistemas humanos que exigem perfeição constante. É o tempo todo provando o nosso valor. E quando a gente finalmente se depara com a oportunidade de entrar em contato com uma realidade que valoriza o oposto, que exige o esgotamento como credencial e que oferece um jugo que nos faz flutuar como aquele hélio do balão, nós recuamos por causa dos nossos traumas e das nossas projeções equivocadas. A tragédia humana não é a fraqueza em si, mas a recusa obstinada do alívio disponível. Uma recusa que é ancorada numa visão distorcida daquele que nos convida ao descanso.
A recuperação dessa visão da mansidão não apenas resgata a teologia, mas ela devolve a sanidade para uma mente que está sobrecarregada pelo tribunal da própria consciência. O que nos conduz a uma reflexão final que, honestamente, deveria ecoar na nossa rotina pelos próximos dias. Sabe, naquelas noites em que a gente não consegue dormir remoendo as nossas falhas. É verdade. Se o ser mais imaculado, poderoso e santo que existe tem como sistema operacional primário a mansidão inabalável e os braços abertos para lidar com os nossos fardos, se ele não olha para as nossas quedas com o asco de quem toca numa lesma nojenta, por que, afinal de contas, nós mesmos somos juízes tão implacáveis, Tão duros com a gente mesmo. tão impiedosos com os nossos próprios tropeços? Por que nos condenamos com uma repulsa que o próprio Criador não tem por nós? Fica a reflexão para todos nós. Um desafio e tanto para as nossas mentes. É um convite para recalibrar nossa própria autocompaixão, baseada nessa realidade superior. Com certeza. E para quem nos acompanha nesta exploração de ideias que mudam a perspectiva, temos uma ótima notícia. Teremos um novo episódio focado nesse mesmo livro muito em breve. Ah, que maravilha! Porque os desdobramentos dessa visão sobre o coração ainda têm muitas camadas para a gente escavar. É uma daquelas análises que reorganizam as nossas estruturas de dentro para fora. Estaremos de volta a essas páginas, sem dúvida nenhuma. Até lá e que Deus abençoe todos os ouvintes.